Você está no podcast Ori Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Você tem dado espaço para alegria na sua vida? Quais são os movimentos que te trazem alegria? E aí eu falo tanto dos movimentos espontâneos, que quando você nem espera e dá aquela gargalhada gostosa, quanto dos movimentos criados por você mesmo. Você tem intencionado na sua vida trazer a alegria, a vivacidade, o sorriso, o brilho nos olhos, o despertar, para simplesmente desfrutar e brincar. Então, estou até rindo aqui, falando de alegria, né? A gente já lembra de coisas boas, coisas felizes e tal. A imagem arquetípica de Beji fala para nós desse brincar. São gêmeos que nos falam da dualidade, da questão do múltiplo, né? Do que há de duplo em nós, do que há de múltiplo e possibilidade, do que há de diverso, ao mesmo tempo igual, de certa forma. E aí conta a um Itã, a um mito, onde a aldeia estava sendo muito assombrada pela morte. Então as pessoas, infelizmente, estavam morrendo continuamente. E aí se tentou de tudo, né? Então, medicações eram vistas, eram feitas, né, orações, várias coisas foram tentadas para que essa morte se afastasse da aldeia, das pessoas. E o ciclo, então estava morrendo muita gente, né? E esse ciclo de morte não terminava. Todos sofriam, temiam, quem ia ser amanhã, como é que vai ser, né? Então, era uma angústia, era um período de dor, de sofrimento. E aí, Ibejes resolveram agir. E como eles agiram? Contra a morte. Eles não lutaram com a morte, não usaram armas, não guerrearam, não confrontaram, se interpuseram. Eles simplesmente usaram o instrumento que tinham, que era ligado ao movimento, à alegria, ao desprendimento e ao brincar. E aí eles começaram a brincar, a dançar, a sorrir, a bater palmas. Batiam palmas, cantavam, dançavam, brincavam, giravam. E a morte, então, foi ficando ali presa nesse dançar, nesse brincar, em tudo isso. E eles cada vez mais brincavam com ela. Quando ela tentava se afastar, eles falavam, não terminamos ainda, e brincavam mais, e a coisa ia, fluía. Nesse fluir, a morte começa a ficar muito tempo ali e ela não conseguia cumprir a sua missão, que era o seu propósito, que era levar alguém, né? Que era as pessoas morrerem. E então as pessoas foram parando de morrer, porque ela não cumpriu o seu propósito. Nesse parar de morrer, Ibeji continua dançando, continua indo. E nesse tempo, a aldeia começa a se recuperar o sopro de vida. Nessa questão de recuperar o sopro de vida, quando a morte simplesmente se vai, né, se afasta do local onde Beji dançava, onde eles brincavam com ela e tudo isso, e aí ela vai e a aldeia já tinha recuperado a vitalidade, recuperado esse sopro de vida. A gente pode pensar, inclusive, em progressão da libido, né? Porque progressão da libido tem a ver com esse movimento, né? Desse porvir, desse para fora e para dentro, depende, né? Do indivíduo, mas nesse movimento de vida mesmo, né? De ir atrás, de construir, de criar.
E agora eu fiquei pensando, falando em progressão da libido, na questão do extrovertido e do introvertido, né? Tem um caso clássico onde um homem que era um extrovertido, ele parecia ter muito dinheiro, talvez fosse um empresário, e ele começa ele não está bem, estava depressivo, não estava bem, e aí ele começa a fazer um movimento de tentar criar alguma coisa para mudar, para melhorar. E ele vai tentando algumas ações para melhorar, para sair desse processo. Só que ele tenta fazer festas, ele tenta criar coisas, e todas as tentativas que ele teve eram tentativas extrovertidas, era para fora, né? Olhando para o objeto. Então, uma festa, criar coisas, construir e tal. E ele não faz esse movimento do para dentro, né? E como um extrovertido, o que aquela depressão, no caso, naquele momento, nessa situação, estava ali indicando é que o modo dele de viver já não dava mais conta da adaptação à realidade. O modo dele de viver, que era sempre extroverter, ficou exagerado. Ele precisaria olhar um pouco para dentro. Então, esse indivíduo é um caso onde ele faz esse movimento para fora e ele acaba vindo a falecer, né? Ele acaba morrendo, não se recupera, não fica bem. Vejam, já que estamos falando da morte, né? Lembrei desse caso. E aí, nesse morrer, isso também fala que ele acabou não fazendo atividades introvertidas. Muitas vezes o convite desse olhar para a alegria e para o brincar dele teria que vir de dentro. E o que é uma atividade introvertida? Poderiam ser várias. Construir algo para ele mesmo artisticamente, por exemplo. Vou dar um exemplo. Escrever coisas para si mesmo, pintar, olhar para dentro, fazer atividades mais interiorizadas, né? Poderia ser qualquer uma que tivesse a ver com ele. Então, tem várias aí, né? Mas fala sobre esse silêncio interno e sobre esse encontrado brincar interno. Isso para quem é extrovertido em um determinado momento, como esse caso. Agora, no processo contrário, para o introvertido, se eu trouxesse um caso assim, em alguns casos, realmente, se o indivíduo introverteu demais e aí está depressivo, tudo isso, ele precisa buscar coisas fora. Precisa buscar esse brincar em uma atividade exterior, seja uma caminhada olhando para o mundo, né? Seja entrar em algum curso, ter um hobby onde tenham mais pessoas que o deixe bem, né? Cada um vai ser um determinado caso, seja se reunir com algumas pessoas, né, dos seus afetos, conhecer um novo grupo, tudo isso pode ajudar, mas é óbvio que cada caso é um caso, né? Tem que se ver a individualidade aí. Então, esse brincar que diz respeito à progressão da libido, né, a essa construção, a essa criação, e saindo da questão da regressão da libido, esse brincar nos fala de IBEGE, né? Como que nós podemos trazer essas cores de IBEGE para nós, né? Como é que nós podemos trazer essa leveza? Como a gente pode se permitir desfrutar? Às vezes, num mundo tão tenso, tão imediatista, tão com tantas atividades, funções que nós temos, a gente pode acabar se esquecendo de desfrutar. Quantas pessoas que criticam desfrutar? Eu conheço gente assim, que, para que fazer isso? Mas para que ir naquele lugar? Para que passear? Ou para que botar uma música em casa? Para que dançar sozinho em casa? Aliás, é divertidíssimo, né? Eu gosto de dançar sozinha e tal. Aí cada um gosta de alguma coisa. Mas, assim, às vezes não, eu tenho que esperar. Eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho companhia.
E aí você vai ficar anos esperando a companhia, ou vai fazer acontecer, ou criar algum outro momento para você mesmo, né? Desfrutar. Se você gosta de desenhar, desenhar. Se gosta de cantar, cantar. Se gosta de papear, jogar conversa fora, jogar. É você descobrir o que você vai fazer para o seu brincar, para o seu despertar, para a sua alegria e para o seu sorriso. Me fala o que você faz para o seu despertar da sua alegria. Você provoca isso ou você fica esperando que a vida te traga alegria? Fica esperando uma oportunidade para poder sorrir. Ou você se condena se está sorrindo. Ou se você ri alto, dá uma gargalhada, você me... por que eu estou gargalhando? Né? Ou você condena quem está gargalhando do seu lado, né? Quem está desfrutando, quem está brincando. Né? Muito sobre isso. E é sobre se brincar salutar, saudável. Né? Não é sobre um brincar que prejudica o outro. Vejam, eles enganaram a morte ali. Quer dizer, então é um brincar que traz vida, que traz felicidade. Não é o brincar que faz piada negativa, que ofende os outros, ou sei lá. Né? É um brincar mesmo da espontaneidade. E o quanto de espontaneidade você tem trazido para a sua vida? Ou você só tem seguido um roteiro, um script na sua vida, acordando todo dia, fazendo as mesmas coisas? Não que rotina seja ruim, não é sobre isso. Mas não se permitindo trazer o novo, um respiro, um sair da curva, no sentido de fazer algo diferente. Se eu sempre faço o mesmo caminho para o trabalho, procurar um outro caminho num determinado dia. Se eu sempre converso das mesmas coisas, ler algo diferente, ver um filme diferente, né? Fazer algo que inove, que me traga a novidade, que me traga a palma, né? A alegria de bater palma, de celebrar. Né? E o quanto também você bate palma para o outro. Eu acho que, me lembrei disso, eu acho que tem a ver também. Porque o quanto você fica feliz também com a alegria do outro. O quanto você celebra os seus pares, os seus colegas, os seus desconhecidos também. De repente, na minha vida não está acontecendo nada. Tá, mas e na vida do seu colega, do seu vizinho, de alguém? Você pode, de repente, se desfrutar, né? E beber dessa alegria do outro, celebrar do que está acontecendo com o outro. Porque é nesse encontro com o outro também que, de repente, algo legal para você se revela. Algo divertido. Às vezes você vai num evento de uma pessoa e naquele evento dela você se distrai, você dança, você ou escuta uma música, ou conversa com alguém, ou conhece alguém. Às vezes a vida pode te surpreender. E isso é movimento de vida, de construção, de trazer para você o positivo no sentido do movimento, da mobilidade, do viver, do desfrutar. Então, assim, trazer esse desfrutar para a nossa vida é uma grande sabedoria. Existem pessoas que estão sempre carrancudas, né? Estão sempre mal-humoradas. Eu não estou falando de patologia aqui, aí é uma outra questão. Mas mesmo quando há patologia, há possibilidade de cuidado, de tratamento, ou quando há um transtorno, alguma questão emocional. Se é uma depressão, se é uma distimia, isso aí é diferente. Mas, assim, aí o brincar está em procurar ajuda. E não aceitar ficar naquela condição, né? E você, se vê alguém aqui, oferecer ajuda ao outro também, alguém que esteja assim. Aí está nisso, na busca da ajuda, na busca de um tratamento, na busca de psicoterapia e na busca de atendimento médico, todo esse processo. Tá? Então, veja, o brincar também nos fala disso, nos fala de não congelar e aceitar a situação. A morte estava lá, beirando a aldeia, só que eles não aceitaram.
poderiam ter aceitado. A gente pode falar do processo depressivo enquanto uma morte, né? A dor que traz é só quem passa que sabe, né? A anedonia, o desânimo, até aquela fraqueza física, né? A perda de tonacidade, aquela, né, fragilidade, aquele mundo que não tem mais sentido, que vai perdendo o sentido, e não é porque a pessoa quer, ela está em sofrimento. Então, o que fazer? O que fazer frente a um processo depressivo, que é um processo de pequena morte, é buscar a possibilidade do criar com o outro. Então, e para criar com o outro é o quê? Esse pedido de ajuda mesmo. Tá? Então, volto a dizer, iniciar, e é muito difícil para quem está assim, então, às vezes, precisa de a rede de apoio mesmo. Mas, se a pessoa está assim, está sozinha, eu acho que esse episódio fala de você encontrar, da pessoa encontrar um lugar ali, um cantinho em si mesma, que está preservado, e mandar uma mensagem, procurar um atendimento, procurar um tratamento, porque há sempre possibilidade de transformação, de mudança e do brincar e voltando para a sua vida. Então, falando desse brincar de uma pessoa que não esteja em depressão, em distimia ou com um transtorno emocional, muitas vezes a pessoa também aceita ficar somente seguindo regras, seguindo normas, colocando regras para si mesmo, se reprimindo. Não vou fazer tal coisa. Por exemplo, não vou mandar uma mensagem para alguém porque vou estar incomodando. Não vou marcar um café com alguém porque incomoda. Não vou falar nada, pode ser que eu incomode. E aí, daqui a pouco, essa pessoa vai paralisando, se sentindo mais sozinha, mais desprotegida, mais sem a leveza na sua vida. Então, o recado aqui é: traga a alegria dessa imagem arquetípica dos ibejos dançando, sorrindo para a sua vida. E perceba que no movimento de trazer essa alegria, um pedacinho por vez, uma gotinha por vez, você vai enganando e você vai aplacando e vai desfazendo esse morrer em si mesmo. E vai tendo a possibilidade da novidade e das multiplicidades de possibilidades da vida. É essa a mensagem de hoje. Compartilhe com quem precisa, com quem não precisa também. Envie, porque a gente vai formando aí essa rede de troca. Comente o que achou, dê o seu like, dislike, fale o que acha, sugira temas, questões para nós, tá? Se você se identifica, fale, se não se identifica. E vamos, então, formando essa troca e aprendendo muito com essa mitologia iorubá na diáspora brasileira.